eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Versículo 13 ao 18. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glórias ao Senhor Jesus. A fé, existe uma fé que salva, né? Uma fé nessa palavra, que passa a crer no que está escrito. E segundo João, o Espírito Santo revelou por intermédio de João que são essas palavras aqui que vai julgar toda a humanidade no último dia. Essa palavra aqui, amém? Que foi revelada por Deus, pelo Espírito Santo. Então o Senhor Jesus afirma e pede para eles falarem o que estão falando, quem Ele é. E hoje nós respondemos também quem é Jesus. Amém? Sobre Pedro revelou quem ele era e o Senhor falou: eles estão errados. Agora você foi meu Pai que revelou. Amém? Então tem um grupo errado. Eu não sou João Batista, eu não sou Elias, eu não sou um dos profetas, não sou Jeremias. Eles estavam errados. Mas quem respondeu certo foi Pedro pelos apóstolos. E foi uma revelação de Deus. Não foi carne e sangue que a gente revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Então, continua tendo um grupo revelando algo que é natural, normal, mas tem um grupo falando o que Deus revela. Amém? Então, tem um povo que é guiado pelo Espírito Santo. Amém? E tu vê que eles falaram um montão de gente, tudo errado. Mas os dois falaram o certo. Amém? E o Senhor, eclésia, sobre esta pedra, essa revelação, edificarei a minha igreja. Amém? Sobre essa revelação é que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Isso tudo isso tem que estar de acordo com a revelação bíblica. Ele vai edificar. Então, quem vai edificar é ele. O inferno vai agir para parar ela. Ele falou, porque eu que vou edificar, o inferno não vai prevalecer. E tem que ser de acordo com o que está escrito. Não é de acordo com o que eu crio, porque a fé não permite isso. A fé bíblica, ela não permite. O inferno não vai prevalecer. Se for de acordo com nossa mente carnal, terrena, diabólica, influenciada pelo mal, nós vamos pensar que não vai prevalecer, é porque não vai nem deixar eu morrer. Mas aí nós vemos João Batista perder a cabeça, nós vamos ver Estevão sendo apedrejado, morto, os apóstolos todos foram mortos, todos. Então, mas só que eles morreram daquele jeito, mas as portas do inferno não prevaleceu. Amém? Morreram duro, sem ficar rico.
ficaram doentes, mas as portas do inferno não prevaleceu. Pedro preferiu morrer de cabeça para baixo, mas ele morrendo daquele jeito, como um criminoso, para Cristo, as portas do inferno não prevaleceu. Amém? Então, as portas do inferno que o Senhor quer falar é todas as investidas de Satanás e seu reino, a política do mundo, tudo que é influenciado por ele, as portas do inferno. Está ligado a Satanás, o inferno. Então, é o que o inferno vai fazer, o diabo vai fazer contra as verdades do Senhor Jesus, que começou lá no Jardim do Éden. Quando Deus fala algo, a palavra de Deus, ele se apresentou para falar o contrário à palavra de Deus. Começa assim, amém? E por isso que existe um grupo que diz que são santos e debate, porque a Bíblia diz que o cristão é santo. Mas tem um grupo que dizem ser cristãos, que diz que vai contra a Bíblia, dizendo que não somos um povo santo. Existe o espírito da verdade e o espírito do erro. Um espírito que é santo, um espírito que dá verdade, que liberta. E existe que ninguém vai ser santo aqui na terra. Alguém que diz ser de Jesus. Amém? Então, mas Cristo, esse grupo que ele falou, a minha. Então existe um povo, a igreja, que é o corpo dele. Amém? Que não está ligado, ele não instituiu as nomenclaturas. Não é nada disso, não são nomenclaturas. Então há uma gravidade que tem que ter o discernimento do Espírito para separar isso. Quem não tem, não está na verdade, não está de acordo com o Santo Espírito, não entende isso. Por isso que há divisão. Porque a carta foi enviada para a igreja que estava lá no Rio de Janeiro. A carta foi enviada para a igreja que está lá no Brasil, para falar todo mundo na mesma língua. Porque é o mesmo Espírito. Foi uma carta enviada. A carta aos Coríntios foi enviada para o povo de Coríntios. Todo o povo tinha que ler. E todo mundo vai ler a mesma coisa. E quem tem o Espírito vai entender igual. Porque é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Então não tem várias verdades, tem várias verdades aqui, de Cristo. Mas ferindo os princípios, não. Amém? Então ele afirmou que as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno são as mentiras, as heresias. E a Bíblia diz em Colossenses que oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da verdade, o único propósito, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe em tudo. E quando eu desagrado? O contrário. Quando eu ignoro a verdade do Senhor. Mas se eu sou cheio do conhecimento, então a Bíblia está falando que eu tenho a capacidade, se for esse o desejo do meu coração, a Bíblia diz que eu sou capaz de ficar aqui dentro cheio do conhecimento da vontade dEle, para poder andar dignamente diante dEle. Amém? É o que diz a Bíblia. E o Senhor Jesus afirmou que as portas do inferno não vão prevalecer, mesmo morrendo decapitado, mesmo morrendo com câncer, seja lá o que for, não vai prevalecer. O diabo pensou que tinha vencido Jesus, ele se entregando, já era, acabou. Não acabou nada, porque não acaba aqui. Não interessa como o cristão venha a morrer,
O problema é que ele não morre nunca mais. O bom é isso. Amém? Então, o fundamento és o Cristo, é tudo que a Bíblia diz. E agora esse povo vai agir no nome dele, desse que falou isso. Porque a Bíblia diz que ele constituiu Cristo, o governador agora. Ele está acima, é um nome que está acima de todo nome. Todo principado, toda potestade, é um nome que está acima de todo nome. A morte não tem mais poder. Amém? Amém ou não amém? Amém. Em Colossenses, abre a palavra do Senhor em Colossenses. No 10 é que nós falamos, para que possais, cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, 9, inteligência espiritual, para quê? Propósito. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Como? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Intimidade. Amém? Ajudados, corroborados em toda a fortaleza, ajudados. Amém? Ó, o que Jesus falou lá. Contra toda fortaleza não interessa o que se levantar. Amém? E toda fortaleza como? Segundo, no padrão, de acordo com a força da sua glória. Jesus é poderoso? Ou mais ou menos. Amém? Em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Amém? Isso aqui é a igreja. Dando graças ao Pai. Dando graças, seja lá o que está fazendo, graças a Deus, está se concretizando na minha vida o que Ele disse que ia acontecer. Amém? Que nos fez, Ele que fez isso, eu tenho que lembrar o meu passado, Ele que nos fez idôneos, Ele, para participar da herança dos santos na luz, participar da herança dos santos. A herança é só para os santos, tá? A herança não é para pecadores, é para os santos, é o que diz a Bíblia, amém? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Isso é Jesus, é esse nome que o cristão agora segue. Essa autoridade está sobre a vida da igreja. Ele, como cabeça, falou, as portas do inferno não vão prevalecer. Então não vão prevalecer a mentira do inferno, amém, irmão? A mentira, então, não está mais no corpo de Cristo, não está na igreja, porque não vai prevalecer. Onde tem mentira, sai. Onde tem preguiça, sai. Onde tem incredulidade, sai. Sai tudo. Existe uma autoridade na preguiça te dominando, mas com o Espírito Santo essa autoridade bate em retirada. O ocioso acabou, ele passa a ser zeloso do bem. Amém? Porque é uma autoridade que domina, uma autoridade das trevas, mas ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino da atividade espiritual. Isso é Bíblia, amém? Por isso que a boca fala do que tem dentro, que está cheio. É Bíblia. Isso é uma fé não fingida. Isso é um espírito não mentiroso. Isso é um Jesus não mentiroso, falso. Amém? Em 2 Timóteo, versículo 7, olha o que diz o Senhor para a igreja, capítulo 1, a partir do verso 7, porque Deus, isso aqui é para a igreja, amém, irmão? Isso aqui é para a igreja, o corpo dele, que as portas do inferno não prevalecerão,
E com isso, ministrando, eu vou descobrir que eu faço parte. Se eu sou como Pedro, tu és a minha vida. Ou são Elias. Eu estou respondendo com a minha vida quem é Jesus. De acordo com como eu vivo, eu respondo quem é Jesus. Eu não vou ser julgado de acordo com a mente terrena carnal, de acordo com a mente do céu. Amém? Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Está tudo dentro de nós. Amém? Portanto, Timóteo, não vergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos dos séculos, não tinha nem nascido ninguém, o que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz eterna, a vida presente. Amém? E a incorrupção pelo Evangelho. Ele trouxe a luz, ele trouxe agora algo que tira a gente da corrupção. Ele trouxe a incorrupção. Quem mentia não mente mais. Quem praticava pecado não pratica mais, porque a incorrupção está dentro da igreja. Ele trouxe a luz para tirar as trevas de dentro. Trouxe a incorrupção para tirar a corrupção. Amém? Glórias ao Deus. Não segundo as nossas obras, segundo o seu próprio propósito de graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, que é manifesta agora. É manifesta quando? Agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual é o cabeça nosso. Esse Jesus que aboliu a morte, trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho da verdade, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço. Também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Essa fé e esse amor só tem como ser real e verdadeiro e praticado porque ele está em Cristo Jesus. Não está em nomenclatura nenhuma. Não está na igreja batista, na presbiteriana, na metodista, nessa aqui, nessa parede, nesse nome, não está. A nova vida se encontra em Cristo Jesus. Amém. Então a mente tem que ir para Cristo. Tu é de que igreja? Eu falo de que igreja eu sou, mas presta atenção, eu sou a igreja de Cristo, para tirar logo a mentira. Amém? E alguns, claro que vai questionar, falar assim, não tem nada a ver, é só... Não, mas a Bíblia não fala que eu sou da Batista, não fala que eu sou de fulana, ciclana, fala que eu sou o corpo de Cristo. Isso é uma verdade absoluta. Eu não tenho igreja, eu sou igreja. Como é meu nome? Santo. Como é meu nome? Irrepreensível. Por quê? Por causa do nome que está acima de todo nome. A igreja é isso. A natureza da igreja é isso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a imagem daquele que o criou,
que é criada em verdadeira justiça e santidade. Isso é igreja. Igrejas que foram chamados para fora, separados do mundo, para andar em novidade de vida. Um povo escolhido de Deus agora, separados. Amém? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Como é que eu vou conseguir guardar isso tudo? Por causa da presença do Espírito Santo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Tito 2, olha o título do capítulo 2. Versículo 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para quê? Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amém? Palavra do Senhor para a igreja, linguagem sã e irrepreensível, sã, sadia, que traz vida. A palavra que eu vos digo é espírito e vida. Espírito, palavra de Jesus. Espírito por quê? Ela é espiritual, ela veio do céu. É um povo escolhido de Deus agora, criado. Como é que Jesus foi gerado? Gerado pelo Espírito Santo. Como é que a igreja é gerada? Mesma coisa, gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado em Maria de uma forma sobre-humana, sem a participação do homem. O novo homem em Cristo Jesus, ele é gerado de uma forma sobrenatural, sem a participação do homem. Amém? Para nós desfrutarmos, a igreja foi tirada para desfrutar de uma nova vida. Amém? Tudo em Cristo Jesus. Em Efésios, louvado seja o Senhor. Isso tudo é Bíblia, mas dá muito trabalho ficar lendo a Bíblia. E eu fui até ensinado no seminário, eu fui ensinado para na mensagem não ter muitos versículos. Eu fui ensinado não falar muitos versículos no seminário. Glória a Deus. Capítulo 2. Glória a Deus. Então nós fomos chamados para desfrutar de uma nova vida. Amém? Em nome da igreja é isso. É uma nova vida em ação. Ela é espiritual, espírito e vida. E é claro, é espiritual e vida, vai ser revelado um homem espiritual com uma nova vida. Amém? A palavra de homem não é espiritual e nem traz vida. A de Jesus é espírito e vida. Para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então é a palavra espiritual e vida eterna. E sob esta pedra, afirmação, promessa, edificarei a minha igreja. Jesus que falou. Amém? Então a igreja de Cristo, a afirmação, ela vai ser edificada. A minha natureza vai ser revelado nela. O meu poder vai ser revelado nela. A nova vida vai ser revelado nela. A natureza eterna vai ser revelada nela. Porque ele afirmou, eu que vou edificar a minha. Então não interessa, o apóstolo Paulo, eu sei quem eu tenho crido. E sei que ele vai guardar o meu depósito até o fim. Amém? Então não interessa, é tristeza para a maioria que está indo para o inferno. Mas a boa notícia é porque o servo fiel pode sofrer o que quiser, que está garantido e ele sabe. Ele tem certeza. Amém? Ele não tem medo mais de nada, porque sabe quem o cabeça morreu, ficou 3 dias no túmulo, mas saiu de lá. É o cabeça dele. É o cabeça dele. Então, é certeza de que o cabeça
que morreu e reviveu, e esse poder agora opera nos santos, nessa operação, a força do seu poder, que ele ajuda, e depois o poder que opera em nós, que foi revelado quando ele ressuscitou, o mesmo poder que ressuscitou Jesus do túmulo, com 3 dias, ele sai do túmulo e começa a pregar, e de uma forma milagrosa sobe para o céu. É esse mesmo Jesus que tem o poder sobre a igreja dele e vai edificar. Então o diabo, a mentira, os falsos, todos, o inferno todo vai se levantar contra a igreja dele, não vai prevalecer, eles vão ficar fiéis até o fim. Amém? E isso tem que se concretizar na vida de todo aquele que diz que crê. Porque ele não tem medo mais de nada. Esses homens fugiram daqui, fugiram dali, mas não fugiram da responsabilidade de pregar o evangelho. Eu posso estar preso, parece que tudo acabou, mas o evangelho não. Até na cadeia pregou. Não está, o que não pode estar preso e nunca ficou foi o evangelho. Amém? Capítulo 2, verso 21, diz assim, no 18, 2:18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém? Não tem como eu ter acesso ao Pai e você também, e nós estamos indo guiados por um Espírito diferente. É só um. Amém? O desejo do verdadeiro cristão é o mesmo desejo do outro verdadeiro. Amém? Eu vou falar com o Pai, o que eu quero? Eu quero agradar a Ele. Você vai, é claro que tu está falando com Ele para agradar a Ele, porque é através desse acesso que eu passo a agradar a Ele. Eu não peço nada benefício próprio, natural, passageiro, porque Ele falou, não se preocupe com isso. Isso aí nem esquenta a cabeça. Se preocupe em me glorificar. Se preocupe em me agradar. Se preocupe em salvar almas de verdade. Amém? Não é nada disso. O Senhor me proteja dos acidentes. Ai, glória a Deus. O Senhor me proteja dos acidentes. Me proteja dos acidentes. Quando vir a tentação, eu quero tomar posse do seu escape. Que isso é o verdadeiro acidente. Desgraçado, miserável, que vai me levar para o inferno. É pecar. O grande livramento foi do pecado. Agora, os outros acidentes que acontecer aqui, não tem nada. A morte, que é o pior, já foi resolvido. Já foi resolvido. Amém? Glória a Deus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, da família sobrenatural, amém? Se é da família de Deus, o carnal, a família carnal, eu já saí. Eu não tomo mais atitudes carnais, porque os que são de Cristo crucificaram também as paixões e seus desejos, suas concupiscências, lá na cruz. Então eu sou agora a igreja é da família de Deus, em Cristo Jesus, amém? Da família de Deus. Eu sou filho, a igreja, todos verdadeiros se tornaram filhos de Deus, isso é igreja, amém? Que tem acesso ao Pai agora, por intermédio do nome de Jesus, por causa de Jesus, todo mundo que diz ser igreja, só vai ao Pai por intermédio de Jesus, instituição nenhuma, nomenclatura nenhuma me leva a Deus, só o sangue do Cordeiro, amém? Isso é para ficar bem claro, porque isso ficando bem claro, os meus olhos, fica muito mais fácil eu enxergar toda aquela negridão, as mentiras que vem tentando invadir aqui, mas quando isso está claro nos meus olhos, eu tenho o poder do Senhor para rechaçar toda mentira, porque esse é o fundamento, para rechaçar toda mentira, todo engano que está aqui. Por isso eu tenho a capacidade em Cristo de deixar todo engano, cada mente iluminada, recebeu, seja lá qual for a porcentagem de mentira, detectar. Aí quando alguém
está sem óculos e enxergando um carro lá longe, a placa dele. Aí fala, a placa é isso, ou então enxerga alguma coisa no chão, onde o outro não está enxergando. Poxa, tu nem está enxergando bem a peça, e com uma idade dessa, como você enxerga bem? Como você enxerga bem? Por causa dele. Porque ele que trouxe a luz, a incorrupção. Não dá para enxergar sem ele. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, enxerga, e de ninguém é discernido, porque os outros não enxergam. Ele enxerga tudo, mas de ninguém é discernido, porque a maioria não enxerga igual a esse homem. É isso. E o que enxerga passa o que está enxergando, para os outros enxergarem também. Isso é vida espiritual. Um novo homem foi criado, a igreja. Amém? Que não é mais nada. Qual é o testemunho? O que Deus fez na tua vida? Eu estava com um processo incrível há muitos anos, ele resolveu para mim. Deus veio fazer isso. O teu testemunho é esse. Isso é uma mensagem do diabo, esse testemunho. Do capeta. Jesus veio criar um novo homem para mostrar a glória dele, não falar de processo na justiça. Eu tinha um processo que nenhum advogado podia resolver, o verdadeiro advogado veio e resolveu. Tem as coisas terrenas, mas não tem nada a ver com Deus isso. E ele deixou isso bem claro, quando dois homens veio. Meu irmão não quer me dar a minha herança, eu não tenho nada a ver com isso. Quem me nomeou juiz entre vocês? Eu não vim cuidar disso. Cuidar disso. Amém. Dentro. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. No qual, se eu estou em Cristo, amém? Eu sou igreja, no qual todo edifício, a Bíblia está me chamando de um edifício, uma construção, amém? Uma construção. Aí o homem ama as construções de pedra, de cimento, mas ele me fala que eu sou um edifício espiritual, porque é ele que edifica. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? No qual todo edifício bem ajustado tem que estar como? Bem ajustado, não pode estar nada frouxo. Amém? Não pode estar nada frouxo. Glória a Deus. Bem ajustado, o que acontece? Cresce. Amém? Então, espiritualmente falando, nós podemos estar aqui, outras pessoas que vão escutar, que esse edifício pode estar todo frouxo, todo mal construído, mas tem que estar bem ajustado, que a Bíblia diz. Que bem ajustado, a Bíblia fala assim, cresce. Então, o Espírito Santo está para apertar aquilo nesta manhã, que está desajustado. Amém? Estou falando contigo, comigo, estou falando com quem vai escutar a palavra. Se tu não está crescendo, tem muita coisa frouxa, mas tem que estar bem ajustado. Por que eu não cresço? Porque está frouxo. O nome daquilo que mantém algo frouxo, espiritualmente falando, é a tua incredulidade. É você ainda amar o mundo. É você não estar ainda com a fé que salva. Mas quando está bem ajustado, está de acordo, ele falou, eu presente, estando tudo como eu quero, cresce. Espiritualmente. Para a morada de Deus. Sabe para que cresce? Ele não mora onde tem preguiça, ociosidade, incredulidade. Ele faz essa obra para crescer, ao que diz.
no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo. O templo tem que ser santo, no Senhor só sendo santo, amém? Pecador não dá. No qual, Senhor, a última palavra, santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e que é galardoador para fazer isso aqui, o que Ele está falando. Não é galardoador, não é para dar dinheiro, não é para abrir porta de emprego, não, é para fazer com que a natureza dEle, a nova vida, habite dentro de nós. Amém? Isso é Bíblia. Jesus falou em um determinado momento: vocês nunca pediram nada em meu nome, até agora. Jesus falou para os apóstolos: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Mas depois que ele subiu, o Espírito Santo desceu, começaram a pedir no nome dele. O que acontece? Começou a receber. Aí quem revelou isso aqui já não foi Jesus direto, foi o Espírito Santo que veio em nome de Jesus e começou a revelar isso tudo aqui. Esse mesmo homem que escreveu essa carta aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para as igrejas, esse mesmo homem era um miserável perseguidor e matava os irmãos. Ele prendia os irmãos, matava, perseguia. Era um judeu zeloso, horrível. Foi esse homem que Deus, o Senhor, usou para fazer o que fez na terra. Isso é sobre-humano. Amém? E a igreja é isso. Somos predestinados, sim, a igreja é predestinada. Predestinada a ser conforme a imagem de Jesus. Predestinada. Quando ele fala, edificarei a minha igreja, como assim, Senhor? Ela vai possuir a minha natureza e a minha natureza vai aparecer nela cada vez mais, pelo fruto conhecereis. É isso, é espiritual, tudo é espiritual, amém? O de glória em glória será uma realidade. Por quê, Senhor? Porque a minha igreja, quem vai edificar sou eu, e com a presença do meu Espírito, vai crescer de glória em glória a mesma imagem do Senhor. É o que está na Bíblia, amém? Em 1 Tessalonicenses, (14) diz assim: porque vós, irmãos, aqui já é uma carta para os Tessalonicenses, diz assim: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus. Então a Bíblia é bem clara que existe uma igreja que é de Jesus, que Ele é o cabeça. Existe uma igreja que é de Deus. Existe uma igreja que o Espírito Santo governa. Amém? É essa que vai ser salva. É essa. E a Bíblia diz, o Espírito Santo revelou pelo apóstolo, falou assim, a minha preocupação é que assim como a serpente enganou a Eva, engane também vocês. Porque ele se transfigura como ministro de luz. Aí não tem como ser salvo colocando veste de acordo com a nossa mente. A Bíblia agora diz que eu sou revestido da justiça de Cristo. Eu era escravo do pecado, agora servo da justiça. Amém? É o que a Bíblia diz, o resto é mentira. Mas quem não toma posse dessas palavras, como diz a Bíblia, receber com toda diligência, mesmo cuidado que recebe, o médico está falando de uma doença ruim, aqui é muito mais grave. É muito mais grave. Porque, na verdade, se eu não tenho que falar disso aqui, eu não tenho isso aqui. Se eu não revelo a vida que ele disse, eu vou edificar, é notório quando começa uma casa e não acaba o dinheiro, não acaba. Alguém que quer construir uma casa e não acaba o dinheiro, é notório a gente vendo a construção daquela casa.
quando para a obra, alguma coisa aconteceu. Ou veio alguém pedindo da justiça, alguma coisa aconteceu, mas dinheiro não faltou. Jesus se veria, as riquezas da glória não tem fim. Onde não está dando para ver uma edificação desse edifício, é porque algo errado está acontecendo, não com o proprietário, não por causa do proprietário, porque não falta nada. As riquezas serão uma realidade. Quem tem o filho tem a vida. É isso que quer dizer isso. Tem a vida, está sendo edificado cada vez mais. E eu posso estar no engano de porque estou lendo e aceitando a verdade, escutando a verdade. Por escutar a verdade, eu estou no engano que estou sendo edificado. Não é assim. A edificação é lá fora, revelar que está recebendo e mostrando lá fora, porque igreja significa chamados para fora. Estamos no mundo, mas vão ver um povo no mundo que está fora dele, que não é mais influenciado por Satanás, que pensa diferente, que não está mais em trevas, mas na luz, e não tem vergonha, não nega a verdade, fala a verdade com amor. Tem os dons do Espírito, tem o fruto do Espírito. Isso é o que vai ser revelado lá fora, os dons e o fruto. Vai ser revelado que isso é gerado por causa da presença do Espírito. Agora, esse povo que foi chamado para fora, mas ainda continuamos aqui. Aí dá para entender? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Onde? Aqui. Aqui não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é Bíblia. Vão ver um povo que não pertence mais os princípios desse mundo, as influências de Satanás. As portas do inferno não vão prevalecer mais. Não adianta eu me enganar, estar buscando um monte de coisa na internet, mandando até versículo, mas quando estou no mundo não consigo falar nada dessa salvação, porque eu não tenho a luz verdadeira, é uma luz falsa ainda, porque o negócio é aqui. E vocês, o que dizem que eu sou? Eles estão falando quem não tem a mim, estão falando que eu sou quem? Elias, um dos profetas, João Batista, e vocês? Eu sou quem? Com a minha vida eu vou revelar quem é Jesus. E nós sabemos que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Se andar como ele andou, está falando o que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está andando como ele andou. Isso é igreja. O resto é mentira. Uma vez salvo, salvo para sempre, claro. E com isso as responsabilidades, as exigências do Evangelho caem por terra. Não precisa. E se o criador dessa doutrina não se converteu, a história sobre a vida dele, ele não foi morar no céu. Porque como ele viveu é uma vida revelada que não se converteu. E claro, como uma pessoa não se converte, é muito fácil me apoiar numa doutrina que o pastor disse que eu estou salvo e me batizou, sou salvo para sempre, posso fazer o que quiser, viver no mundo, gostar do mundo, mas eu sou salvo para sempre. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem está nele cresce, não tem medo mais de nada, prega a palavra com ousadia. A Bíblia fala diferente. Mas eu quero acreditar no que diz a palavra. E o Senhor Jesus falou: é minhas palavras que vai julgar vocês no último dia. Deus o constituiu cabeça de tudo.
Quem não se render por amor agora, pelo amor que foi revelado na cruz, já tem uma data certinha para, querendo ou não, se prostrar diante dele, que ele que vai determinar para onde vai. Todo joelho, não só no século, mas nos séculos futuros. E a Bíblia diz que ele o constituiu cabeça da igreja, ele é o cabeça da igreja, e a Bíblia afirma que ele cumpre tudo em todos. Amém? Ele cumpre tudo em todos, promessa do cabeça. Glória a Deus. E quem pratica a justiça é justo como ele é. Filhinhos, não vos enganeis. Não vos enganeis, são palavras de vida eterna. Filhinhos. Então, com o Espírito Santo, está usando o apóstolo João para eu sentado lá em casa, ele falar comigo, filhinho, não se engane. Quem pratica a justiça é justo como ele é. Filhinho, não? E se eu não praticar a justiça? Tu não é filho. Tu não é filho. Está escrito. Amém? Não vos enganeis. Não vos enganeis. Então, quem está no engano, em sua boca, na linguagem do Senhor, não houve engano. E a serpente continua enganando. E lá em Apocalipse, quando a Bíblia diz que a Babilônia, a grande Babilônia, caiu. Abre a palavra do Senhor lá em Apocalipse. Já tem um dia certo. Glória a Deus. A igreja do Senhor, o Espírito Santo, a Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Amém? Não o espírito do erro. Apocalipse 19, 7 diz assim, a queda de Babilônia, a alegria e triunfo nos céus, amém? Então esse dia vai chegar, e a gente já podemos, a Bíblia diz que nós podemos reinar em vida, com o Senhor edificando, a igreja reina em vida, Romanos 6,17, reina em vida, o pecado, a mentira, a preguiça, a incredulidade não domina, porque as portas do inferno não vão prevalecer, então o meu servo vai reinar com a vida eterna, com a minha presença, em vida, aqui, amém? É o que está na Bíblia, a igreja é vencedora, não pratica o pecado mais, amém? 19:7 diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, por quê? Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou, amém? Se não estiver preparada, nós sabemos o que está escrito no Evangelho, se preparou, está preparada, amém? Então, vai ter que estar preparada, e a igreja dele foi edificada por ele, não tem como ser diferente. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Por quê? Porque o linho fino são as justiças dos santos. Amém? Os santos que praticaram a justiça. Já tem um momento aqui de glória eterna com o Senhor, porque eles foram praticantes da justiça. E a Bíblia diz, quem pratica a justiça é justo como ele é. Que justiça? O que ele pediu para a igreja dele viver aqui na terra. Amém? Isso é a igreja dele. Aí, querem esconder esses textos, mas não tem como, porque foi revelado tudo. Sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sejam santos, porque Ele é santo. E está escrito, sejam, porque Ele é, e porque Ele se tornou cabeça, porque Ele veio morar dentro daquele que se arrependeu de seus pecados. Isso é a igreja do Senhor, o resto é mentira.
A natureza da igreja é isso. É uma igreja, sabe o que a Bíblia diz? Que a igreja do Senhor, que ele edifica, é uma igreja gloriosa. Porque a plenitude dele se encontra na igreja. É uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, irrepreensível, inculpável. É o que está na Bíblia, Efésios 5, 27. A igreja é isso, e no julgamento vai ter que ser revelado isso na minha vida, na minha, porque ele não aceita pecadores. Aí a Bíblia diz assim, ó, capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, diz assim, ó, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que eu preciso para fazer a vontade do meu Pai que está no céu? O que eu preciso? O que eu preciso? Oi? Eu só preciso, para fazer a vontade do meu Pai que está no céu, eu preciso conhecer a vontade dEle. E a Bíblia diz que depois que eu conheci a vontade dEle, existe um amor sobre-humano revelado por minha vida. Aí eu me rendo a esse amor. Agora eu conheci o amor de Jesus, que nos constrange. Então, fazer a vontade do Senhor, o amor dele tem que se encontrar. O poder dele tem que se encontrar para fazer a vontade. Tem que amar o amor que foi revelado na verdade. E agora eu tenho ele como Pai. Eu nem sabia, mas agora eu passo com a vida espiritual a amar o meu Pai, que fez o que fez por mim. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é fazer a vontade, é revelar as virtudes dele. Revelar a vontade, o que ele falou para eu fazer, e revelar também uma nova vida, o amor, a vida que ele me deu. Amém? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos. Ó, eu fiz, presta atenção, não profetizamos em teu nome. E em teu nome, aí tu vai vendo aí o que você está fazendo e o que você acha que está fazendo, e eu também, no nome de Jesus. Presta atenção nisso. O que está fazendo? No nome dele. Em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, ó, em teu nome, está falando que usou o nome dele para fazer isso tudo. E tu está fazendo o quê? Eu, você, quem vai escutar a mensagem, tu está fazendo o quê em nome de Jesus? Não adiantou falar isso não. A resposta de Jesus no final vai falar assim, eu nunca estive com vocês. Nunca. Vocês falaram que foi eu que curei aquele câncer lá, não foi nada. Foi uma vontade permissiva. Aconteceu porque várias pessoas, aquela causa que vocês estão falando, dando testemunho, isso, aquilo é natural. Mas quem faz a vontade do meu Pai de acordo com o meu Santo Espírito, de acordo com o meu amor, não é isso. Nunca vos conheci. Quem continua a viver na miséria, sem a vida de Deus, não revelando as virtudes dele, significa que nunca vos conheci. Porque eu falei que ia ser a minha igreja, ia ser notório. Jesus foi um marco na história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Como o corpo dele não vai ser um marco do jeito que ele foi? A Bíblia diz que importa entrar no reino dos céus se passarmos pelo que ele passou, passarmos por muitas tribulações. Isso é igreja, isso é o verdadeiro testemunho. Agora a obrigação, e eu sei em quem eu tenho crido, e sei que ele vai me sustentar e vai guardar o meu depósito até o fim. Isso é o evangelho. Isso aqui não é para matar não, isso aqui é para salvar. Porque já vai tudo se acabar. E temos que estar revestidos. Quanto ao trato passado, despojados do velho homem, que se corrompe. Pela concupiscência do engano. Pela concupiscência do engano. Quanto ao novo homem, revistai do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é a verdade da Bíblia. As portas do inferno, todo o mal que governa o mundo, não prevalece contra o verdadeiro servo do Senhor. Edificarei a minha igreja, e o poder que tirou Jesus do túmulo
vai operar no servo fiel, ele não se corrompe.